Continuando a nosso estudo sobre restauração, falando de Neemias indo em direção a Jerusalém, munido, municiado, guarnecido, não só de material, mas da bênção de Deus, da graça, da força de Deus, né? Ele sempre faz questão de frisar a boa mão do Senhor, a boa mão do meu Deus esteve conosco. E é interessante que quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia relata que já 3 homens se levantam contra ele. No primeiro momento 2 e depois mais um homem se junta contra ele. Eu nem vou citar o nome deles aqui porque não vem ao caso, mas esses homens mostram a oposição que muitas vezes eu e você temos quando nós decidimos fazer a obra de Deus, fazer algo que Deus nos pede. Esses homens eles podem representar os 3 inimigos que nós temos: o mundo, a carne e o diabo. São os 3 inimigos que nós temos. E eles se opõem. Alguns falam de retaliação. Eu acredito mais na oposição do que na retaliação. A oposição é aquilo que vem para te impedir de fazer o propósito de Deus. A retaliação é aquilo que vem depois de você ter feito. E a retaliação ela está mais conectada à questão de brechas que eu e você podemos dar. Por exemplo, se a Bíblia diz não dar lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. E isso ali fala de lugar geográfico, é lugar mesmo. É um ponto, é um espaço que nós damos muitas vezes com as nossas palavras, com nossas atitudes. E Deus é um Deus de ambiente, ok? A Bíblia fala isso, Deus é um Deus de ambiente. Ele criou um ambiente antes de colocar o homem para ali se relacionar com o homem. Ele criou os céus antes de tudo, antes da terra. Ele criou um ambiente antes de criar os anjos. Então, Deus é um Deus de ambiente e Ele sabe que o ambiente reflete essa atmosfera espiritual. Então, não dar lugar ao inimigo, muitas vezes, é aquilo que nós cometemos nas brechas, nas fraquezas, nas carnalidades que ainda carregamos em nós e que necessitam de restauração. Neemias foi atacado por esses homens na sua fé, na sua honra, no seu entusiasmo, por assim dizer. Ele foi tentado desanimar ele, foi tentado com ameaças, foi tentado com calúnias a respeito. Isso é oposição. Mas muitas vezes a retaliação não, ela vem merecidamente. Nós pagamos por aquilo que fazemos. A retaliação vem quando nós estamos em pecado, quando nós damos margem, quando nós damos brecha para o inimigo agir contra nós. Porque nós estamos nesse processo de restauração. Mas para que nós nos livremos dessa retaliação e possamos viver apenas o que é a oposição, é necessário estarmos alinhados com a vontade de Deus. E é interessante a história de Neemias, esse processo dele em Jerusalém, porque quando ele chega a Jerusalém, à noite, ele pega um animal, uma montaria, e alguns homens junto com ele, no meio da noite, ele sai para fazer a primeira vistoria. E isso é muito interessante, isso é muito pertinente falar sobre isso, porque Neemias não procurou o dia estar claro, ele não procurou o tempo estar oportuno para tentar a restauração. Ele foi no meio da noite, ele foi no meio da escuridão, ele foi no meio das trevas procurar um diagnóstico para a cura e a restauração de Jerusalém. Se cada porta de Jerusalém, e nós estamos entrando nessa série, eu pretendo seguir aqui com uma série sobre as 12 portas de Jerusalém, falando sobre o que cada uma delas representa em nossa vida diárias, de pontos a serem restaurados, de questões a serem restauradas por Deus. A primeira porta que Neemias visita e vê que está em ruína é a porta do vale. E o vale representa isso, o vale é uma depressão, o vale é um buraco. O vale é o poço que muitas vezes, talvez você se encontre, muitas vezes eu e você nos encontramos nesse poço, ou às vezes muitos brincam e digam, eu estou até no porão do poço. Mas não se esqueça de uma coisa, a Bíblia diz em Isaías que Deus é o Deus dos montes e Ele é Deus dos vales. Ele é Deus quando tudo vai bem na minha e na tua vida, mas Ele é Deus também quando as coisas não estão do nosso agrado, quando nós nos encontramos em depressões, em buracos, em covas, em lugares apertados e escuros. Então o primeiro lugar, o primeiro diagnóstico, ele vê a porta do vale, ele reconhece a sua situação. E eu e você precisamos reconhecer o que tem me mantido nesse lugar, o que tem me trazido a um vale, o que é de minha responsabilidade
que tem me mantido nesse buraco do qual eu não consigo sair. Eu vi esses dias um vídeo de uma criança que estava brincando numa rampa de skate dessas feitas de concreto e era realmente um vale, era um buraco, uma concha. E aquela criança não conseguia subir, ela caiu ali com o seu patinete e ela não conseguia. Ela tentava subir pelas paredes, quando estava um pouco mais à metade, ela escorregava e voltava de ré e pediu ajuda para o pai e o pai teve que esticar um bastão para ela para poder puxá-la de volta. Muitas vezes nós nos encontramos nessas situações. Não conseguimos sair do buraco, não conseguimos sair do vale, porque não pedimos ajuda, muitas vezes por orgulho, não confessamos os nossos pecados, muitas vezes por orgulho. O que vão pensar de mim? Não buscamos ajuda, nem mesmo em Deus. Mas é necessário que a gente visite esse vale. É necessário que nós venhamos a encarar isso, a olhar isso de frente, para que tenhamos um diagnóstico claro e preciso. O que me trouxe até aqui? O que me colocou nessa posição? O que me trouxe a essa depressão? O que me trouxe a esse vale, a esse poço, a esse buraco, a esse lugar escuro e apertado? Deus deseja iluminar a nossa vida. Veja que Neemias ele estava numa montaria, só havia espaço, a palavra de Deus diz ali no capítulo 2, para que passasse ele a montaria. E eu duvido muito que ele estivesse a cavalo. Ele estava provavelmente montado num jumento, porque o cavalo não é bom, não é uma montaria adequada para andar em lugares íngremes, em lugares apertados, em lugares cheios de pedras e de obstáculos que impeçam o caminhar. Se você for para essas regiões montanhosas, aqui nas Cordilheiras dos Andes, você vai ver que as pessoas que sobem lá no lombo, elas sobem montadas no lombo de jumentos, de jegues e de asnos, né? De jumentos, enfim. Então, provavelmente Neemias estava num animal desse, um animal que representa a humildade. Veja que Zacarias diz, eis que vem profetizando a respeito de Jesus entrando em Jerusalém, eis que vem aí o teu rei humilde montado no jumento. O jumento representa isso, essa humildade. Então nós temos que ter essa humildade para sair, essa convicção de não querer esperar as coisas melhorarem. Deus não vai vir, o Espírito Santo não vai vir para mim e para a tua vida quando as coisas estiverem bem, quando as coisas estiverem claras. Você não precisa limpar a casa, você não precisa esperar estar tudo bem para convidar ele a entrar na sua vida e começar a restauração na sua vida, nas questões que você precisa ser restaurado. Não, você precisa apenas começar. O Espírito Santo, ele vem justamente para isso, para pôr em ordem a minha e a tua vida nesse momento de caos. Ele vem justamente na hora mais escura, na hora mais tenebrosa, no momento mais difícil é que ele se coloca, e é nesse momento que eu e você temos que buscá-lo, não esperar o dia clarear, não esperar a glória vir, não esperar a bênção vir. Não, é no momento difícil, no momento do vale. A porta do vale é a primeira a ser vistoriada, é a primeira a ser reconhecida. A minha e a tua necessidade é a primeira a ser reconhecida para que haja restauração. E depois disso, ele passa por um lugar chamado a Fonte do Dragão. O dragão representa o inimigo, representa a serpente, o diabo, o nosso adversário. E a fonte dele é aquilo que jorra na minha e na tua mente de mentira, de engano. Essa fonte não deve ser restaurada. Essa fonte antes deve ser entulhada, deve ser bloqueada, obstruída por mim e por ti, para que nós não venhamos a ouvir o que sai da boca do inimigo. Essa fonte precisa ser destruída para que dela não brote mais nada. A fonte do dragão não pode mais jorrar na minha e na tua vida. Esse é um segundo passo para mim e para a tua restauração. Fechar a boca do inimigo, não dar ouvido ao inimigo, às setas que ele lança como pensamentos na minha e na tua mente, pensamentos de derrota, pensamentos de frustração, só porque não deu certo até agora, não significa que não vai dar certo. Não significa. Veja, Isaac cavou poços e foi roubado, os poços foram tirados dele. E ele cavou de novo e foi tirado outra vez. E mais uma vez ele cavou o poço. E ali ele foi abençoado e houve paz. Então não desista de cavar os seus poços diante de Deus. Não dê ouvidos ao inimigo dizendo isso aqui é meu, isso aqui me pertence, isso aqui não é teu, você não tem direito. Não, há um poço para você. E não é um poço de vale, um poço para você cair lá dentro e ficar preso. Há um poço de fonte. Há um poço onde brotam águas vivas para mim e para você, e esse poço, essa fonte é Jesus.